dia, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, um feliz domingo para você e para a sua família, o que eu desejo nesse dia tão belo e maravilhoso que Deus nos concede, não é verdade? E tem dia melhor do que ler a palavra de Deus, principalmente no domingo, meu irmão, no domingo como esse, Jesus ressuscitou, então seja grato a Deus e vamos ler mais um salmo da Bíblia Sagrada. Eu quero ler com você hoje um salmo histórico, salmo de Asaf, salmo de número 78. É um salmo bem longo, para mim será um salmo maior que eu vou fazer aqui com você, a leitura, a meditação e no final a oração. Eu quero pedir para você hoje uma paciência muito grande para me escutar. Vários versículos aqui, mas tenha paciência, hoje é domingo, então é um dia maravilhoso, foi um dia acertado mesmo para você ouvir esse salmo. Quem sabe você que vai ouvir outro dia vai ser abençoado da mesma maneira, pois a palavra não volta vazia. Aproveite e também se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo, comente, compartilhe, pois você poderá abençoar muitas pessoas através da Bíblia Sagrada. Eu sempre falo que a nossa vitória vem através da palavra de Deus, da meditação e logo após a oração. Quero estar aqui orando com você em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo de número 78, salmo de Asaf. Amém? Assim diz a palavra de Deus: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Aqui Asaf vai começar a falar algo da história de Israel, daquilo que eles passaram e nos levará uma lição para o tempo presente. Então observa bem essa palavra hoje e essa leitura. Versículo 3. Os quais temos ouvido e sabido nossos pais nos temos contado. É como os professores da escola dominical, ele está falando aqui, o resumo. Nós a encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual Deus deu aos nossos pais para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantasse e contasse aos seus filhos. Olha como é importante você contar de Deus para os seus filhos de geração em geração, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fosse como seus pais, geração costumais e rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Por isso que eu digo, irmão, existem gerações que deixaram a Deus e há gerações que buscam a Deus. Que você seja uma geração de pai e de mãe que ensine os seus filhos os caminhos do Senhor e seus amigos e familiares também. Versículo 9, os filhos de Efraim, armado, trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram andar na sua lei. Não tem coisa pior, é alguém não guardar a palavra de Deus, que é a aliança de Deus. É o que fala aqui o versículo 10. O 11 fala, e esqueceram das suas obras, das maravilhas que Deus fez, que ele lhes fizera ver. Maravilha que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar, ou Zoan. É triste quando alguém esquece isso. Versículo 13, que é muito conhecido, dividiu um mar e fez passar por ele, fez que as águas parassem como no montão. Isso é um grande milagre.
Milhares e milhões de pessoas atravessaram o Mar Vermelho, irmão. Isso é um cuidado de Deus muito grande. De dia, 14, versículo 14, de dia os guiou por uma nuvem, toda noite uma luz de fogo. Que cuidado maravilhoso de Deus e nossas vidas. Ele te guarda de dia e de noite, creia nisso. Fendeu-se as penhas do deserto, deu-lhes de beber como a de grande abismo, fez sair fontes da rocha e fez correr água como rios. O povo estava com sede, sem água, assim como o povo do Rio Grande do Sul e nos desertos do mundo, no nordeste do Brasil e em outros lugares do mundo. Quando falta água, irmão, Deus ele faz brotar água da rocha. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus da Bíblia que faz ainda milagres nos dias de hoje. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Ou seja, mesmo Deus cuidando do povo de Deus no deserto, eles assim mesmo ainda pecaram e erraram. Como é terrível a ingratidão. E é triste quando isso acontece. Tentar a Deus nos seus corações. Pecaram, tentaram, pedindo carne para o seu apetite. E hoje em dia acontece a mesma coisa. As pessoas só vêm até a Deus para pedir coisas, não para amar a Deus. É triste, irmão. É lamentável. Versículo 19. Falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar uma mesa num deserto? Eram milhões de pessoas sem comida. Não tinha supermercado, não tinha um talho, um açougue, um shopping, uma loja, algum lugar para comer, um supermercado. E eles tentaram a Deus dizendo: por acaso Deus vai preparar uma mesa no deserto? Eu quero dizer, eu até publiquei uma vez uma mensagem, está aí no YouTube meu, Festa no Deserto. Uma mensagem bem antiga minha. Se você encontrar, seja abençoado por ela. Põe lá o meu nome aí, Pastor Leandro Amorim, põe Festa no Deserto. Eu preguei essa mensagem em Portugal, irmão. Eu quero te dizer que Deus ainda faz isso. Ele ainda faz festa, milagre no deserto. O deserto significa o lugar mais difícil da sua vida, mas é aí que Deus te abençoa. Creia e acredita nisso. Versículo 20. Eis que lhe feriu a rocha as águas, comeram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos ou preparar carne para o seu povo? Deus não é homem, Deus ele faz milagre. Mas eles não acreditavam, porque eles nunca tinham visto isso acontecer, infelizmente. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, acendeu-lhe um fogo contra Jacó, furou também, subiu contra Israel. Versículo 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Essa é a geração que vivemos também. Esse salmo aqui, ele traz uma lição do passado para o nosso dia de hoje no presente. E se naquele tempo aconteceu que eles não creram em Deus e não confiaram na sua salvação, e hoje em dia a mesma coisa, Deus tem feito grandes milagres, mas o povo mesmo assim ainda não acredita em Deus e não crê no Deus da salvação. É triste, irmão. É a realidade. O que aconteceu lá atrás é uma sombra das coisas vindouras. Versículo 23. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, chovera sobre eles o maná. Olha aqui, ó, choveu sobre eles o maná. Para comer lhe deu trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Olha aqui, o pão dos anjos. Lhe mandou comida a fartura, a fartar. Ou seja, estavam com fome, não tinha comida, não tinha um local para eles comprarem comida, mas mesmo assim Deus deu comida dos anjos para ele, que é o maná, ou seja, eles comeram uma comida especial. Isso é um cuidado de Deus. Deus deu um alimento que não era da terra, era do céu. Isso significa que você só vai sobreviver na sua vida com o maná. O maná significa a palavra de Deus, que vem do céu. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Acredita nisso. Somente com o pão do céu, com os pães dos anjos, que era o alimento do céu, que nós venceremos esse mundo de tribulação e dificuldade, necessidade. Verso 26, fez ventar o vento do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. Choveu sobre ele carne como pó e aves de asa como areias do mar. As fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações.
Então comeram e se fartaram bem, por lhes cumpriu o seu desejo. Ou seja, Deus ainda cumpre o desejo do seu coração. Creia nisso, meu irmão. Eles desejavam, Senhor, eu quero comer carne. Deus mandava carne. Deus, eu preciso tomar água. Não tem água no deserto. Deus realizava o desejo do coração. Isso significa que Deus ainda faz isso hoje para algumas pessoas. Creia nisso, irmão. Ore ao Senhor. Deus ainda realiza sonhos. Versículo 30. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais robustos deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito na sua maravilha, por causa da gula, por causa da vaidade do pecado. Eles morreram, irmão. A gula, o bacanal, a comilança, aquela pressa que eles tinham que comer, a comida estava na boca ainda, quando eles estavam. E a comida muitas vezes não estava nem assada ou cozida, eles colocavam na boca com aquela grande vontade. E comiam, de uma maneira desesperada. É claro, eu sei que não era fácil a fome, só que Deus ensinou para eles que não era daquela maneira. E eles sofreram as consequências. Hoje em dia as pessoas também fazem isso. Fazem festas, bagunça, em lugares que parece que tem fartura, e no meio desses lugares de muita fartura de festas, principalmente lugares de festa, seja aniversário, casamento ou em outras coisas mais, você vê as piores comportamentos do ser humano. Ali você vê o quão vil o ser humano ele demonstra no meio desses lugares onde tem muita fartura, comida e bens. É triste, irmão. Quantas pessoas esquecem de Deus no meio da bonança ou da riqueza e quando tem coisas. É triste isso. Eu preciso adiantar aqui porque o versículo ainda falta muito versículo ainda. Verso 33 diz assim: pelo que consumiu seus dias na vaidade, olha aqui, na vaidade, e os seus anos na angústia. 34, quando os matavam, não o procuravam, voltavam e de madrugavam, buscavam a Deus. Está vendo? Muitas das vezes as pessoas buscam a Deus na dor, no sofrimento. É lamentável isso. E se lembravam que Deus era a sua rocha, o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, mas a língua lhe mentiam. Ninguém esconde de Deus a mentira, irmão. Você não pode enganar a Deus. Não adianta enganar a Deus. Ninguém pode mentir contra Deus. Não adianta você falar que ama a Deus, que diz eu sou de Deus, mas a sua vida, os seus frutos não falam isso. Deus, ele vê todas as coisas. Por isso nós temos que pedir para Deus todo dia misericórdia, graça e perdão pelas nossas falhas, para sermos dignos do Senhor, porque ele vê todas as coisas. Versículo de número 37, porque o coração não era reto para com ele. Está vendo aqui? O coração não era reto para com Deus. Nem foram fiéis à sua aliança. Está vendo como é que Deus vê isso? A aliança que é a sua palavra. Eles não viviam o que a Bíblia diz. 38, ele, porém, que é misericordioso, perdoou a iniquidade. Que Deus possa nos perdoar de todas as falhas, todos os nossos erros, em nome de Jesus. E não os destruiu, antes, muitas vezes, desviou dele o seu furor e não despertou toda a tua ira, toda a sua ira. Irmão, se Deus fosse nos tratar conforme os nossos comportamentos e ações, não se salvaria nenhum ser humano nessa terra. Pode crer nisso. Ninguém escaparia. Porque se lembrou que eram carne, de carne, vento que passa e não volta. E assim é a vida do ser humano. É como o vento que passa. Versículo 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o molestaram na solidão? Voltaram atrás, tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão, nem de dia em que os livrou do adversário. Mesmo quando Deus livrava eles dos inimigos, eles também se esqueciam. Como operou os sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. Converteu seus rios e suas correntes em sangue para lhe pudessem beber. Enviou entre eles enxames de mosca que os consumiu e rãs que os destruíram. Deus também deu as lavas à sua lavoura e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas
com saraiva e as suas figueiras com granizo. É isso que acontece. Quero aproveitar, você que chegou agora, não se esqueça mais uma vez de se inscrever no meu canal aí, viu? E compartilhar esse vídeo, irmão, no nome de Jesus. Vamos lá então, vamos seguir aqui, ó. Deus está falando aqui a Asaf, que Deus ele fez isso com todos os seus inimigos. Verso 30, verso 47. Destruiu a sua vinha com saraiva e as suas figueiras com granizo. Também entregou o seu gado a saraiva e os seus rebanhos aos raios. Preparou caminho para a ira, não eximiu as suas almas da morte, mas também as entregou a doença e as suas vidas. Feriu a todo primogênito do Egito, primícia da sua força, nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, os guiou pelo deserto como rebanho, os guiou com segurança que não temeram, mas ao mar cobriu os seus inimigos e os trouxe até o lugar do seu santuário, até que o monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações diante deles, lhe dividiu uma herança por medida, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus de Israel e não guardaram os seus mandamentos, seu testemunho. É lamentável isso, irmão. Depois de tudo que Deus fez de bom, eles mesmo assim pecavam contra Deus. É o que acontece hoje, a mesma coisa. Versículo 57, mas retiraram-se para trás, portaram infielmente com seus pais, viraram-se como um arco enganoso, pois provocaram a ira os seus altares, despertaram o zelo com as suas imagens de esculturas e, além disso, começaram a adorar outros ídolos. Deus ouviu isso e se indignou e aborreceu a Israel sobremodo, pelo que desamparou o tabernáculo de Sió, a tenda que estabeleceu entre os homens, deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Ou seja, Deus viu que eles se esqueceram dele, então Deus se afastou. E quando Deus se afastou, eles foram presos pelo cativeiro do inimigo. Isso que acontece hoje. 62. Entregou o seu povo à espada e se enfureceu contra a sua herança. Infelizmente, acontece isso. O fogo consumiu o seu jovem e as suas moças não foram dadas em casamento, porque elas foram violadas, elas foram abusadas, e os soldados morreram. É triste, irmão, o que aconteceu em Israel. Os seus sacerdotes caíram à espada, aqueles homens que ensinavam a palavra caíram à espada, morreram na guerra. As viúvas não fizeram lamentações, ou seja, nisso que choravam mais, nem se importavam mais, a dureza do ser humano era muito grande. Então o Senhor despertou como que se acaba de dormir. Isso aqui é uma metáfora, ok? Como um valente que se alegra com vinho, e feriu os seus adversários por detrás e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disso, recusou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim, ou seja, aquela tribo que era amada, que era José, aquele servo de Deus que viveu fielmente, que livrou Israel do Egito, da fome. A geração dele depois começou a desprezar a Deus. Irmão, não é pelo fato de seu pai, sua mãe, seu avô ser crente que você também vai ser crente. É necessário ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus para não acontecer como aconteceu com a descendência de José. Eu fiquei analisando isso agora, eu fiquei achando algo muito interessante, isso é importante, irmão. Como é importante pregarmos a palavra para a nossa família, para a nossa geração, para Deus salvar, para eles não serem rejeitados como a tribo de José foi. Antes elegeu agora a tribo de Judá. Antes era a tribo de José por causa daquilo que ele fez para Israel. Livrou eles da fome e do cativeiro. Mas por causa da descendência que pecaram, Deus agora escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como altos palácios, versículo 69 já, irmão, como a terra que fundou para sempre, o versículo 70. Também elegeu Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, e tirou do cuidado dos que achavam para apanhar prenhes para apacentar Jacó, o seu povo, e a Israel, a sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, os guiou pela habilidade das suas mãos. O que eu posso fazer mais, além de orar? Ore comigo nesse momento, porque eu já expliquei. Aqui está falando da rebelião, da desobediência de Israel,
Isso acontece nos nossos dias, a mesma coisa. A mesma coisa, meu irmão, minha irmã. A mesma coisa acontece hoje. Tudo que você leu aqui, 72 versículos, meu irmão, que lemos e analisamos aqui, que cada versículo desse significa o cuidado de Deus, o amor de Deus pelo seu povo, mas muitas vezes eles não creram em Deus, eles zombaram de Deus. Deus mandou a comida dos anjos, o maná, Deus protegeu, abriu o mar vermelho para ele, Deus cuidou dele no deserto por vários anos, livrou ele, Israel. Aqui Asaf começa a contar a história de Israel e começa a falar no tempo de Davi, que Deus escolheu agora Davi, escolheu a tribo de Judá, o Monte Sião, versículo 19, 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o Monte Sião, que ele amava. Deus nos ama tanto que ele cuida da gente, ele cuida de você, ele cuida de nós. E também elegeu Davi, o seu servo, que tirou do aprisco das ovelhas. Deus nos tirou do aprisco, do lugar solitário, do lugar que ninguém dava nada, para nos colocarmos na presença de Deus. Quero convidar você agora para estar orando em nome de Jesus. É momento de oração. Fale com Deus agora. Aproveite esse momento para dobrar o seu joelho, colocar os seus problemas diante do Senhor e vamos buscar a Deus. Eu quero convidar você agora a colocar o seu problema, a sua dor, a sua dificuldade na presença do Senhor Jesus, porque nós vamos clamar. E lembrando, irmão, tudo que aconteceu lá é um reflexo e são lições para a nossa vida, para a gente não cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Então eu quero convidar você também a se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, e fale com Deus agora o que você está sentindo e passando. É momento de oração. Fale com Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu dobro meu joelho aqui com o teu povo, Senhor. Eu li aqui para mais de 70 versículos, Senhor. Ainda que seja longo esse salmo, mas ele é muito importante, Senhor. Ele é muito sério, muito forte ao nosso coração. Eu quero acreditar, Pai, que não é em vão que eu estou aqui hoje orando e clamando pelo teu povo, pedindo, Pai, para cada irmão, para cada irmã que está comigo agora, Senhor. Que Deus possa perdoar nossos pecados, perdoar nossas falhas, limpar o nosso coração. Pai, assim como tu deste vitória para Israel, dividiu o mar vermelho, fez com que eles passassem. Como tu expulsou as nações diante dele, dividiu uma herança e fez eles habitar, como fala o versículo 55. Eles não tinham onde morar e o Senhor fez eles morarem, Pai. Eles não tinham água para beber, tu deu água para eles. Não tinha água, eles não tinham pão. O Senhor deu o pão dos anjos, o pão do céu, o maná. Tu cuidou como se cuida uma criança no colo. Tu cuidou do teu povo, Pai. Continue cuidando de cada um de nós aqui hoje, Senhor. São problemas que passamos hoje. São situações que podem se repetir, que estão se repetindo, que não têm o mesmo efeito em nossas vidas, Pai. Eu te peço a graça e a tua misericórdia por cada irmão e cada irmã aqui. Que o Senhor nos ajude para vivermos uma vida digna do Senhor, uma vida que te alegre, que te busque, que te adore e que te ame, ó Pai. E assim como fala no versículo final, meu Deus, que o Senhor apacentou a eles segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade de suas mãos. É o que fala o último versículo. Pai, faça isso, Senhor. Nos apacenta, Pai. Somos as tuas ovelhas. Somos os teus filhos e tu és o nosso Pai. Nos ensina o caminho melhor e eu sei que esse caminho é a tua palavra. Então ajuda pessoas aqui a encontrar a tua palavra, encontrar o caminho certo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço pelo poder do nome soberano de Jesus Cristo. Que todo o mal desapareça e que haja paz, alegria, bonança, refrigere nossa alma, cura, salvação na nossa família. Eu declaro a bênção de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Muito obrigado você que me esperou, ou que me acompanhou até agora, mas eu tenho certeza que não foi em vão. Eu espero que você seja abençoado e abençoe alguém também, enviando esse vídeo para alguém da sua família, para os seus amigos, na rede social, aí que sabe no grupo de WhatsApp. Dê um like no vídeo
e fique com Deus. Tenha um domingo abençoado, você e toda a sua família. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe nesse domingo grandemente, em nome de Jesus. Fica com Deus. Um abraço. Até o próximo salmo. Deus abençoe. Um bom domingo. Amém.